Nós falamos sobre 4 princípios para a restauração espiritual. Nós falamos da entrega, da aceitação, nós falamos da confissão e do perdão. Guarde isso, se você está anotando, durante essa semana medite nessas verdades, para que Deus possa produzir no teu coração tudo aquilo que Ele quer. Importante que você vá para a presença do Senhor dessa maneira: Senhor, será que existem algumas coisas que eu talvez não esteja enxergando? Será que tem coisas que o Senhor deseja fazer no meu coração que eu esteja resistindo? Se quebrante na presença do Senhor, que o Senhor vai lhe mostrar. Bom, nós vamos falar agora do quinto princípio para a restauração espiritual. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Nós vamos ler 3 versículos, do versículo 25 ao versículo 27. Lucas 14, 25, 26 e 27. A palavra diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar mais pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Queridos, o quinto princípio para a restauração espiritual é o princípio do domínio. O que é domínio? Domínio, querido, nada mais é do que o ato de assumir responsabilidade. Nossa restauração espiritual aponta para a necessidade de assumirmos responsabilidade. O exemplo bíblico aqui que pode nos ajudar nesse sentido é a vida do apóstolo Pedro. Pedro, quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus, Pedro, ele vai até o Senhor Jesus, aceita logo o convite, e a Bíblia diz que Pedro, ele era pescador. Nós não sabemos por que Pedro aceitou de uma forma tão imediata. Se o convite de Jesus, de fato, gerou no coração dele essa alegria de fazer algo para Deus, ou se talvez Pedro estava cansado do ato de pescar, porque essa era uma atividade muito difícil naquela época. Eu gosto muito de pescar por prazer, mas Pedro, ele vivia da pesca, e pescar, queridos, era algo terrível. Naquele momento, Pedro passava por situações complicadas, ele dependia da pesca para sustentar a sua família, e pescar nem sempre dava certo. O trabalho era muito duro. A impressão que eu tenho é que Pedro disse: puxa, arrumei outra coisa para fazer. Vou ganhar a vida de outro jeito. Pedro abandona tudo e segue o Senhor Jesus. O texto que nós lemos aqui, Jesus está ensinando isso. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus, mas Jesus olha para aquela multidão com um olhar de amor e diz: olha, se alguém ama mais o pai ou a mãe, os filhos, irmãos e irmãs, ou até mesmo a própria vida mais do que ama a mim, não é digno de ser o meu discípulo. O Senhor estava chamando para perto as pessoas que desejavam assumir uma responsabilidade com Ele. Em outras palavras, um compromisso com o Senhor. Quando o Senhor chamou os seus primeiros discípulos, esse era o sonho de um jovem na cultura de Israel, receber um convite para se tornar o discípulo de um rabino. E Jesus vai chamar os improváveis, aqueles que provavelmente tinham sido rejeitados pelos rabinos da época. Quando o Senhor Jesus vai até eles, eles tomam a decisão, eles param tudo e seguem o Senhor Jesus. Foi assim com Pedro e foi assim também com os demais. Se nós queremos viver uma restauração espiritual, nós precisamos aprender o princípio do domínio e colocar em prática na nossa vida. O domínio aqui, queridos, é nós assumirmos a responsabilidade diante das adversidades da vida, das circunstâncias que nos cercam e principalmente diante de Deus. Geralmente nós temos a seguinte ideia: eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir do meu jeito. E o Senhor Jesus vai me acompanhando aí nas dificuldades que eu vou enfrentando. Não é essa a proposta de Deus. A renovação espiritual, ela acontece quando eu assumo a responsabilidade de colocar a minha vida
segundo a vontade dEle, de viver a partir daquilo que Ele deseja e não do que eu quero. A multidão estava atrás de Jesus simplesmente para ser satisfeita. A multidão procurava Jesus porque estava vendo os milagres, porque Jesus tinha multiplicado pães e peixe, porque Jesus tinha um discurso, sim, falando a respeito do reino de Deus, e aquelas pessoas estavam pensando, puxa, eu vou seguir esse homem porque eu posso melhorar de vida. Mas a renovação espiritual fala do domínio. E o que é o domínio? Assumir a responsabilidade. E aqui, queridos, Deus não vai apenas promover que eu melhore de vida. Aliás, esse tem sido o evangelho dos nossos dias. O evangelho de que siga Jesus que a tua vida vai melhorar. E eu quero lhe dizer que esse não é o evangelho da palavra de Deus. O evangelho de Jesus é, siga-me porque eu vou transformá-lo. Siga-me porque eu vou fazer com que a sua vida seja totalmente impactada. Siga-me porque você vai ter uma nova razão de viver. E quem sabe você, quando pensa em buscar a vontade de Deus, é simplesmente porque você quer ter uma vida melhor. E o que Deus quer fazer na nossa vida é infinitamente melhor do que uma vida melhor. A renovação espiritual, ela acontece quando nós assumimos responsabilidade. Começamos a praticar o domínio. Uma das características do fruto do Espírito se chama domínio próprio. Lembra disso? Gálatas capítulo de número 22, 5, versículo 22 e 23. Fruto do Espírito passa pelo domínio próprio. E Pedro, queridos, foi esse homem. Quando Pedro ele chega até os pés do Senhor Jesus e começa a segui-lo, Pedro ele era impetuoso. Pedro era aquele cara sanguíneo. Era o tipo de pessoa que falava primeiro para depois pensar naquilo que tinha falado. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Pedro era aquele que sempre se levantava para questionar. Peraí, eu não concordo. Jesus está ensinando. Jesus está falando a respeito do reino de Deus. E de repente lá no meio tem um que é aquele tipo de pessoa que parece que sempre quer saber mais do que os outros. Esse Pedro um dia chega diante de Jesus e tem uma revelação maravilhosa. E fala para Jesus, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica muito contente com ele. Mas passa 2 minutos, Pedro escorrega. Jesus começa a falar para ele que, para o grupo de discípulos, que ele precisava ir a Jerusalém, que ele seria preso, julgado, condenado e que ele morreria em prol da humanidade. E Pedro fala, não, Senhor, de jeito nenhum, não vai acontecer, Senhor, eu não vou deixar. Fica comigo, o Senhor é meu amigo, tá? Deixa comigo. De maneira nenhuma isso vai acontecer. E Jesus traz uma palavra dura para Pedro. Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Cara, já pensou Jesus chegar e falar para você, falou, sai de mim, Satanás. Num dos momentos, quando Pedro, então, está ali diante do Senhor, num momento de muita dificuldade, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, olha Pedro, você vai me trair, Satanás pediu a tua vida, e eu roguei ao Pai, eu estou orando, intercedendo por você, mas Pedro, a chapa vai esquentar e você vai pipocar, você vai me trair, você vai me negar, você vai me abandonar. Pedro olha para Jesus e fala, não Jesus, esses aí que estão aí pode até, mas eu não. Jesus olha para Pedro de novo e fala assim, não Pedro, presta atenção, vai acontecer isso. E Pedro é o tipo de pessoa que olha para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor está errado. Você já viu que de vez em quando a gente é assim com Deus? Deus está falando para nós, o Senhor Jesus está apontando através da sua palavra para algumas áreas da nossa vida, querendo tratar o nosso coração, a gente está olhando para Deus e falando, o senhor está errado, Deus. O senhor está errado. Você conhece a história, quando Jesus é crucificado, Pedro nega o Senhor Jesus. Sabe, querido, se nós queremos viver a renovação espiritual, nós precisamos praticar o domínio e assumir responsabilidade. Isso começa a acontecer na vida de Pedro logo após o momento em que Jesus passa pela morte, a sua ressurreição, e Jesus vai até ele.
É nesse momento em que o Senhor não acusa Pedro, o Senhor traz Pedro para perto. Mas Pedro olha para um lado, olha para o outro, a partir do momento que o Senhor vai até ele, e Pedro não tem para onde fugir. Pedro assume a responsabilidade de quem ele é. Quando nós não assumimos a responsabilidade da vida, a gente quer culpar sempre os outros. Sempre nós temos uma desculpa para aquilo que nós não conseguimos fazer. Já aconteceu isso lá dentro da sua casa? Os pais que estão aqui, você fala para o teu filho, olha, eu estou saindo e é para você fazer isso, isso e isso. E você sai. Quando você volta, está lá do mesmo jeito. Aí você vai conversar com o guerreiro. E aí, o que pegou? Você não fez? Não, deixa eu te explicar. Quando falo eu te explicar, eu falo, já vem desculpa. Espera, pai, espera, deixa eu falar primeiro. Fala, abençoado. E aí, desculpa, porque isso é próprio do ser humano. Olha lá para o Éden. Deus vai até Adão. Adão, o que aconteceu? E Adão já lança a culpa em quem? Foi a mulher que o Senhor me deu. Estava tão bom aqui, só o Senhor e eu. O Senhor traz uma mulher para atrapalhar a minha vida. A culpa é do Senhor, não é minha. Assumir responsabilidade, queridos, é nós entendermos o lugar que nós estamos. Pedro, ao ser ali indagado pelo Senhor Jesus, depois da sua primeira, segunda, na terceira resposta, Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. O diálogo você sabe, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e fala, Senhor Jesus, tu sabes. Sabe, eu acho que eu gosto ainda do Senhor. Na terceira vez, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e fala, o que eu vou falar, Senhor? O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Pedro vai até a presença de Jesus e assume a responsabilidade da sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma geração que assuma a responsabilidade. O mundo está cheio de pessoas que estão de desculpa em todos os momentos. Existem famílias que estão sendo destruídas e ninguém encontra quem é o responsável pela destruição. Sempre o culpado é o outro. A nossa sociedade vive um caos e o problema sempre é dos outros. É o meu vizinho que não conhece a Jesus. É a minha escola que o professor não conhece a Jesus. É o meu trabalho que o meu patrão é isso ou aquilo. É a minha sociedade que, entendeu, não quer saber das coisas. É o governo que não faz. E a questão, queridos, é essa, a renovação espiritual é quando nós batemos no peito e assumimos a nossa responsabilidade. Vivemos a partir da graça do Senhor o domínio que nós precisamos exercer diante das circunstâncias da vida. Sabe, irmãos, para vivermos a renovação espiritual, nós precisamos parar de dar desculpas. Às vezes nós temos tudo. Às vezes o Senhor tem nos cercado, entendeu? De mais do que aquilo que nós precisamos. E a gente reclama da nossa casa, a gente reclama dos nossos pais, a gente reclama do nosso trabalho, a gente reclama. A nossa insatisfação é cuspida, é vomitada em cima dos outros. Por quê, queridos? Porque nós não queremos assumir a responsabilidade de que a primeira mudança precisa acontecer em nós. A renovação espiritual passa por esse momento. E quando nós assumimos responsabilidade, sabe, irmãos, isso é lindo, que o Senhor Jesus não nos lança fora. Ele tinha poder de olhar para Pedro e falar, ô Pedrão, falei para você, né? Falei para você que você ia me trair. Falei para você, você não quis prestar atenção, lida com essa batata quente agora aí. Estou indo para o Pai, vou continuar a minha vida, meu ministério, mas lá do céu eu vou olhar e você vai ficar aí agora, com essa cara de tacho perante os discípulos. Jesus não tem essa reação. Quando nós assumimos a responsabilidade e dizemos, Deus, sou isso. Deus, as coisas não estão acontecendo por causa, é essa área da minha vida que eu estou falhando. É onde a graça de Deus transborda sobre nós. Nós precisamos, irmãos, assumir responsabilidades pelas nossas emoções. Quantas vezes queremos justificar os descontroles?
Precisamos assumir responsabilidade pela nossa mente. A Bíblia diz isso, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Precisamos assumir a responsabilidade com o nosso corpo. Quantas vezes menosprezamos o templo do Espírito Santo, ou queremos usar esse templo, queridos, para fazer muitas coisas, menos agradar a Deus. Como que nós podemos assumir a responsabilidade do nosso corpo, reconhecendo as nossas fraquezas, aceitando as nossas limitações, entendendo as leis morais de Deus? O seu corpo não é teu, foi dado por Deus. Por isso nós precisamos nos levantar e assumir a responsabilidade diante disso. A nossa sociedade está acostumada a fazer as coisas dessa maneira. Nós sabemos que aquilo ofende a santidade de Deus na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. Domínio aqui é você falar, não, eu não vou fazer igual porque todo mundo está fazendo. Vou fazer diferente. A moda agora é, entendeu? Viver relação dessa maneira. Não, se Deus aponta por um caminho, eu vou fazer diferente. Assumir a responsabilidade pelo nosso espírito, entender que a responsabilidade é nossa, buscar crescimento espiritual através da nossa adoração, através das disciplinas espirituais. Precisamos assumir responsabilidade pelas nossas experiências. Quantas vezes, irmãos, as coisas acontecem e depois nós queremos botar a culpa nos outros? É igual aquele irmão que um dia foi questionado por pastor. Irmão, o que aconteceu? Já sabia que o pastor ia confrontá-lo por causa de um pecado, e ele já disparou, é o diabo. O diabo não presta, né, pastor? O diabo é sujo mesmo, né? Ô, diabo, é um trem mesmo. De fato, irmãos, ele é... Sabe, às vezes eu fico pensando nisso. Tem muita coisa que a gente bota na conta do diabo, que eu fico imaginando no dia do julgamento do trono branco. Julgamento, o julgamento final. Você vai estar de um lado, o diabo do outro, e aquele monte de coisa acontecendo. Pensa aí comigo. E de repente o livro vai ser aberto. E vão começar a ser colocadas então as situações. Pensa comigo. Tem muita coisa que vai ser colocada na conta do diabo. E de fato, ele vai levar a conta. Mas tem coisa que eu imagino ele falando, ó, isso aí não foi eu não. Tem nada a ver com isso aí não. Eu sou sujo, sou podre, corrompido, sou maldoso, não faço, né, nada que é da vontade de Deus, mas isso aí que vocês estão falando não foi eu que fiz não. Assumir, querido, a responsabilidade pelas nossas experiências. Parar de colocar a culpa nos outros. Assumir a responsabilidade pelos nossos relacionamentos. Ah, Carol, que massa. O cristão, ele tem algo especial porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Quando você chega num ambiente que tem confusão, você é um crente cheio do Espírito Santo, renovado espiritualmente, querido, aquela confusão se dissipa. Deus usa a sua vida. Há um poder de cura, de restauração, um bálsamo de reconciliação que parece que acompanha a vida de um cristão renovado espiritualmente. Onde ele chega, a confusão vai embora. Precisamos, queridos, assumir responsabilidade com relação ao nosso futuro. Daqui a alguns anos, você não vai poder olhar para trás e culpar a vida pelas coisas que talvez ainda não aconteceram. Você não vai poder culpar Deus e falar, Deus, o Senhor prometeu e não cumpriu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas eu devo assumir a minha responsabilidade. Deixa eu contar uma história para você, um testemunho. É um testemunho isso. Quando eu fui para o quartel, Deus me abençoou de uma maneira significativa. Pouco tempo eu comecei a crescer dentro das possibilidades que me foram dadas. E logo eu comecei a ganhar dinheiro, eu tive um reconhecimento financeiro. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, cara, frequentando os cultos aqui de sábado à noite, falando para os meus amigos, vou para o quartel e quando eu ganhar dinheiro eu vou comprar um carro. E aí quando eu comprar um carro, o dia que eu tiver de bobeira lá, eu vou sair lá do quartel e vou vir aqui para a igreja. Porque eu quero estar junto com a galera. E a motivação lá do fundo do meu coração era errada. Eu falei, não, eu quero chegar aqui com o meu carro.
né? Aí eles falam, não, vai ser para a glória de Deus, mas lá estava, né, no fundo, querendo se aparecer. Pensando, né, que enganava Deus. Mas fui tratando disso no meu coração. E Deus me deu a graça de ganhar dinheiro e eu consegui comprar, com 19 anos, o meu primeiro carro. O dia que eu cheguei em casa e mostrei para meu pai ficou doido. Ele falou, Malé, quando você arrumou isso? O que você vai fazer? Como você vai pagar isso aí? Eu falei, ô pai, fica tranquilo. Deus tem abençoado. E aí meu pai, né, ali preocupado e tudo, mas foi bem. Mas um dia, eu saí daqui de Umuarama, namorava com a Grazi na época, e cara, eu fiz uma loucura de madrugada, coisas que eu não deveria fazer, eu não aconselho ninguém a fazer. Saí daqui de madrugada, e por essas rodovias até chegar em Cascavel, entendeu? Eu não cuidei da velocidade, eu fui muito rápido e cheguei na cidade. Quando eu deitei na cama, porque no outro dia de manhãzinho eu estaria de serviço, o Espírito Santo falou comigo, o que você fez? Eu falei, meu Deus, de fato, né, fui imprudente. Aí, ó, olha o pensamento do capeta, mano. Mas é meu também, não é do capeta só não. Na hora, eu pensei assim, Deus tem tantas promessas para a minha vida. Eu sei que um dia eu vou ter um ministério. Eu sei que um dia o Senhor me levará a ser um pastor. Ele já me prometeu isso. Isso queima no meu coração. Então tem promessa de Deus. Eu não tinha um cântico antigo que nós cantávamos, que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, que eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus se cumprirem na minha vida? Aquela noite, queridos, o Espírito Santo moeu meu coração. Deus começou a ministrar o meu coração. Cuidado com a tua imprudência. Porque as minhas promessas na sua vida não é um atestado para você se tornar uma pessoa imprudente. O que você plantar, você vai colher. Cuidado. Porque muitas pessoas que estavam pensando como você está pensando nesse momento, frustraram o seu futuro. Inclusive os planos que eu tinha para a vida deles. A partir daquele dia eu entendi a vontade de Deus de uma forma diferente para a minha vida. Assumir a responsabilidade não é viver de qualquer jeito e depois chegar lá na frente e botar a conta para Deus pagar. Às vezes eu lido com adolescentes, jovens, por essa caminhada, né? Que eu vi promessas gloriosas do Senhor sendo dadas a alguns. Participei de algumas delas. Mas chega um determinado momento que, tipo assim, a pessoa se acha, fala assim, não, Deus prometeu, vai se cumprir. E chega um dia que ele quer viver do jeito dele. Por quê? Ele acha que Deus vai pagar a conta. Aí lá na frente, quer olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor prometeu e por que não se cumpriu? Em outras palavras, não se cumpriu porque você foi negligente. A renovação espiritual, queridos, ela passa por assumir a responsabilidade, onde nós entendemos que o que acontece hoje, nós somos responsáveis. Se você está aqui, tem 12, 13, 14 anos, você fala, não pastor, é meu pai e minha mãe que são os responsáveis. Está certo que você pode ser de menor idade, mas o que está acontecendo na sua vida hoje passa pela sua responsabilidade também. Por isso, quando Pedro entende isso, e vai para a presença do Senhor Jesus, dizendo, o Senhor me conhece, o Senhor me ajuda, aconteceu algo glorioso na vida de Pedro que precisa acontecer no teu coração e no meu. Pedro foi impactado pela presença do Senhor através do Espírito Santo. E Pedro então assume essa responsabilidade. Pedro se levanta para ser uma das autoridades, dos principais, um dos líderes da igreja primitiva. Sabe o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Nós temos o grande apóstolo Paulo, sim, que foi um homem grandemente usado por Deus. Mas nós também temos um apóstolo Pedro, que assumiu responsabilidade, trouxe o domínio da sua vida, em outras palavras, assumiu as rédeas e colocou o seu coração na presença de Deus, reconhecendo sim a sua fraqueza, mas entendendo que não era desculpa para parar. Pela graça do Senhor ele poderia continuar. Nós precisamos de uma geração, aliás, Deus precisa de uma geração que esteja disposta a assumir responsabilidade, de parar de dar desculpa, de dizer, Deus, estamos juntos,
o Senhor pode me usar. O Senhor está aqui, eu creio que de mim mesmo eu não posso, mas se o Senhor estiver presente, as coisas vão acontecer. E eu vou me esforçar para fazer a minha parte dentro desse processo. Pastor, como que eu posso assumir responsabilidade? Queridos, Deus tem colocado algumas coisas nas tuas mãos. Talvez possam ser coisas pequenas. Faça da melhor maneira. Talvez você é um filho, pela tua idade você esteja no ensino fundamental 2. 8ª série, 8º ano, 9º ano. Sabe o que é assumir responsabilidade? É você não precisar do teu pai e da tua mãe ficar pegando o teu pé para você estudar. É você não chegar lá, entendeu? E ficar distratando o teu professor e a tua professora. Está na moda agora, a gente está vendo isso como pais, né? Na vida de alguns pais, os filhos chegando para os pais dizendo assim, não gosta daquele professor. Aí sabe o que o pai faz? Em vez de repreender o filho, falar, e eu com isso, você não gosta? A vida é assim. O que é mais importante na nossa vida, geralmente, são as coisas que nós não gostamos. Aí o pai vai lá discutir com o diretor da escola. Meu filho não gosta do professor. Né? Ah, não vou fazer porque eu não estou afim. Assumir responsabilidade, querido, é fazer. Eu digo isso para os meus filhos. Viver dói. Crescer dói. E assumir responsabilidade é a gente sair da nossa zona de conforto. A renovação espiritual, querido, não é só o terceiro céu. Anjo, uhul! Deus, maravilha! É você ver, entendeu, as coisas acontecendo no sobrenatural. Isso faz parte, querido, mas passa por uma ação prática, onde eu assumo responsabilidade. Quer assumir responsabilidade? Talvez você tenha um pouquinho mais de idade. Sabe, irmão? Você tem que começar a levar em consideração, Deus colocou algumas coisas na tua mão. Então, presta atenção. Você tem os seus 14, 15, 16 anos, 17 anos. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você tem um aparelho celular, o teu pai ou a tua mãe não precisa ficar te vigiando, cerceando a tua liberdade ou a tua autonomia, com medo de você pecar. Você sabe. Assuma a responsabilidade. Se tem coisas que estão te atrapalhando, que você está usando o teu celular, bloqueia isso, para com isso. Se o teu pai fala, desliga esse celular e vai dormir, aí você à noite liga o teu celular e fica zapeando até de madrugada, querido, coloca o celular lá no quarto do teu pai e fala, fecha aí na gaveta, tranca ele aí, porque esse negócio está acabando com a minha vida, eu não quero desobedecer o Senhor, quero ser responsável. Para a galera dos 18 anos acima, entendeu? Você que está trabalhando e não está contente com o teu trabalho, para de botar a culpa no teu patrão, para de botar a culpa no governo. Trabalhe para que aquele ambiente se torne melhor. Ô pastor, isso pode acontecer? Queridos, Deus deseja apenas uma pessoa disponível a assumir responsabilidade, que Ele pode mudar, entendeu? Todo aquele ambiente. Casados que estão aqui, me permita dizer isso. Às vezes nós não estamos contentes com as coisas que estão acontecendo dentro do nosso lar. Isso é natural, é nosso, a gente quer disparar. Entendeu? Tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que os outros olham e não concordam conosco, mas vai chegar uma hora que nós precisamos assumir essa responsabilidade e falar, não, eu vou começar eu mudando aqui dentro de casa. Eu vou fazer as coisas de uma forma diferente. É nessa hora que a graça de Deus transborda sobre nós. É nessa hora, queridos, que a ação sobrenatural do Senhor vem e a restauração, ela passa pelo nosso coração e ela começa a se estender para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes eu vejo que a luta das dificuldades que nós enfrentamos, ela aumenta porque nós queremos mudar o outro. E uma das maneiras é deixar que Deus primeiro mude o nosso coração. E pela mudança que Deus faz na nossa vida, Ele pode promover mudança. Não só na vida do outro, mas na vida dos outros que porventura estão perto dessa pessoa que está sendo transformada. Essa é a renovação que Deus quer fazer na nossa vida. Quais são as áreas nessa noite que nós precisamos assumir responsabilidade?
Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: e aí, você é responsável? Amém. Glória a Deus. Fala assim: eu sou, em nome de Jesus. Aleluia. Pergunta para ele: quais são as áreas aí que nessa noite talvez você precisa assumir responsabilidade? Eu vou pedir para você ficar de pé. Antes da gente orar, eu preciso pedir perdão aqui para a galera de ontem. Ontem moiou o rolê de vocês, porque eu me esqueci, cara, que tinha horário para o comércio fechar. E o pastor se empolgou aqui, tá? Então, por favor, se você foi para casa com fome, né? Me perdoe, tá bom? Me perdoe mesmo. E em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos terminar. Você vai ter um pouquinho mais de tempo aí para poder fazer o seu rolê hoje à noite. Embora hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, a grande maioria vai trabalhar e estudar, então não pode ficar até a tarde na rua, tá bom? Galera do louvor, vocês podem nos ajudar aqui? Show. Preste atenção aqui no que eu vou ler para você. Quando assumimos a responsabilidade por tudo que somos, por tudo o que fizemos e por tudo aquilo em que Deus deseja que nos transformemos, estamos participando com Ele em seu grande e glorioso plano, que é o plano da redenção de toda a criação. Deus está à procura de pessoas que falam: Deus, pode contar comigo. Eu não vou dar desculpas. O Senhor pode contar comigo. Essa é a razão, queridos, da nossa caminhada com o Senhor. Às vezes nós desejamos tantas coisas de Deus, mas para quê? Se não for para viver isso aqui. Você precisa ser como um canal. Porque a partir do momento em que você assume essa responsabilidade, vai para a presença do Senhor, primeiro impactado com essa mudança, renovação, vai ser você. Mas chega uma hora que ela começa a alcançar a vida das pessoas que estão perto de você. Se você precisa assumir responsabilidades. Ah, pastor, eu deixei de estudar por causa do meu pai e da minha mãe. Ah, pastor, eu deixei de lutar pela vida porque eu não tive oportunidade. Lá no meu trabalho, me esforcei tanto e nunca me deram uma chance. Saia dessa posição de vítima e se torne o responsável pela tua história com a graça de Deus, amém? Ah, pastor, eu tentei, mas não consegui. Será que de fato você tentou mesmo? Às vezes, irmãos, você para assumir responsabilidade vai precisar vencer a preguiça. Vai precisar sair da sua zona de conforto. Hoje eu estava pensando nisso. E o Senhor foi colocando no meu coração. A renovação espiritual, queridos, amanhã nós vamos terminar falando um pouco disso. É algo glorioso. Mas ela não acontece na nossa vida para nos conduzir a uma vida de conforto. A esse lugar onde nós queremos literalmente viver como um mar de rosas. A vida cristã renovada, cheia do Espírito, ela é uma vida de grandes desafios, mas por mais assustador que seja, ela é gloriosa, porque nós vamos ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manifestando a presença dEle em nós e através de nós, a vontade dEle se cumprindo. Eu não sei você, queridos, mas independente do que possa acontecer amanhã ou depois, eu não quero abrir mão disso para a minha vida, para aquilo que Deus tem no meu coração. Eu não quero viver a minha vida cristã porque Deus vai me dar isso ou aquilo. Talvez eu não tenha. Talvez Deus tire de mim aquilo que Ele já deu, não importa. Eu não quero servir a Deus por conveniência. Eu quero viver a minha vida com o Senhor, porque Ele me amou. Hoje eu posso amá-lo. E Ele me convida para participar desse plano da redenção. A mudança que Deus deseja fazer na face da terra pode passar pela minha vida. E eu me rendo aos pés dEle, dizendo: eu sozinho não posso, mas se o Senhor estiver junto, as coisas vão acontecer.
Que esse seja o desejo do teu coração. Comece a orar agora. Diga: Senhor, eu quero assumir a responsabilidade. Quero ter domínio próprio. Não quero viver mais colocando a culpa nos outros, achando que os responsáveis são os outros. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: erraram comigo, pastor. Eu sou reflexo do erro das pessoas contra mim. E por isso que a minha vida está do jeito que está. Deus é capaz de te libertar disso a partir do momento que você assumir a sua responsabilidade. Por isso se coloque diante dele e fala: Deus, deu tudo errado até hoje, mas a partir de agora vai dar certo com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Santo Espírito do Senhor, nesse momento, testifica no nosso coração. Abre os nossos olhos e ajuda-nos a enxergar. Que nós não sejamos mais reféns. Não nos coloquemos nesse lugar de vítima, mas que sejamos pessoas dispostas a assumir a responsabilidade para construir um futuro glorioso na presença do Senhor. Queremos sair dessa posição de passividade. Aliás, confessamos ao Senhor nesse momento o nosso pecado da passividade, da indolência, da preguiça. Perdoa-nos, Senhor. Desperta o nosso coração para nós nos levantarmos como guerreiros do Senhor. Coloca no nosso coração, Pai Santo Deus, a convicção do Senhor e planta os sonhos do Senhor. Que os nossos olhos se abram, que nós possamos enxergar com a visão do Senhor por onde o Senhor quer nos conduzir. Faz isso na nossa vida.